Como escutar e como entender o seu adolescente. É sobre isso que eu quero falar com você hoje no Trocando Ideias. A adolescência é um momento da vida que é posterior à infância, antecede a juventude. Portanto, nós podemos entender que a adolescência é uma transição. Mas pelo fato de ser uma transição, não quer dizer que essa pessoa que esteja vivenciando a adolescência, ela deva ser tratada como alguém transitiva, como alguém que caminha, como alguém que anda, como alguém incompleto, como alguém que ainda não tem sua própria ideia, seu próprio pensamento, sua própria visão, seus próprios desejos, enfim, que não é um sujeito de direito. Toda adolescente são sujeitos de direito. O que significa isso, Hugo? Significa que quando você é sujeito de direito, você tem direito à cidadania. E o que é ter cidadania? O que é ter cidadania dentro de casa? Ter cidadania dentro de casa, minha gente, é ter a opinião ouvida, é ser consultado. Por exemplo, você quer trocar o seu filho de quarto, ele está num quarto e você quer levá-lo para outro. Você decide essa troca sem fazer consulta ao seu filho. É isso que acontece. Você quer determinar quais são os amigos do seu filho, quais são as amigas do seu filho, em que escola ele vai estudar, qual a roupa que ele vai vestir, qual o tipo de festa que ele deve frequentar. Você às vezes quer determinar, inclusive, a profissão do seu filho, o que é que ele vai ser depois que terminar o ensino médio, depois que fizer faculdade. Todas essas maneiras de proceder com a adolescência, com o adolescente, são maneiras que lhe distanciam do adolescente, lhe distanciam do seu filho, lhe distanciam da sua filha. Nesse aspecto, quando você realmente quer escutar seu adolescente, você tem que considerar que ele tem cidadania, ele é um sujeito de direito, ele é uma pessoa que opina, ele é uma pessoa que critica, ele é uma pessoa que discorda, ele é uma pessoa que concorda, ele é uma pessoa que tem sonhos, tem desejos, tem planos, tem vontades, questões que precisam ser respeitadas. Então você só vai ouvir na medida em que você entender a cidadania do seu filho. O seu filho tem cidadania dentro de casa. Então como é que você deve proceder para que seu filho se sinta cidadão, para que sua filha se sinta cidadã? Escutando. E essa escuta tem de ser como? Essa escuta precisa ser, antes de tudo, uma escuta que acolhe. O que é uma escuta que acolhe? Uma escuta que acolhe é aquela escuta que não compara. Você não deve comparar seu filho com outros adolescentes. Ah, mas o filho da minha amiga é assim. Ah, mas o filho do meu amigo é assim. Ah, mas seu primo é assim. Ah, mas o seu irmão é assim. Você não tem que fazer comparação. Uma das piores coisas para o adolescente é a comparação. Você não tem que estabelecer dentro dessa comparação hierarquias de o seu filho é melhor, o seu filho é pior, o seu filho é aquela pessoa que não comete erros, o seu filho é aquela pessoa que comete muitos erros. Você não tem que estigmatizar o seu filho para poder ouvi-lo bem, para poder entendê-lo bem. Você precisa respeitar a alteridade do seu filho. Mas o que é alteridade? Alteridade é a identidade da pessoa. Alteridade é a diferença, é o modo como ela é o modo como ela pensa, é o modo como ela sente. Então, ouvir significa respeitar a alteridade, ouvir significa não comparar, ouvir significa propor, ser propositivo no diálogo. Você precisa ser propositivo, tentar colocar as coisas de maneira que haja uma proposição e não uma imposição. Não uma intimidação, mas uma proposição. Você tem que trazer o seu filho para perto de você e juntos vocês decidirem o melhor para ambos e o melhor para o filho, mas uma decisão coletiva. O adolescente quer você ali, ele quer você participando das decisões dele, mas ele não quer imposições, porque toda imposição pode significar
corte de desejo, corte de vontade, corte de interesse, e pode significar abreviação de sonhos, né? Quer dizer, ou abreviação no sentido de impedir sonhos, na verdade, impedimentos de sonhos, melhor dizer assim. Então, escutar não é comparar, escutar é propor, escutar é tentar fazer isso de um modo com que o adolescente se sinta respeitado na sua diferença, na sua legitimidade. Entender o adolescente passa por esse caminho, pelo caminho da escuta. Eu entendo na medida em que eu respeito, eu entendo na medida em que eu oriento, na medida em que eu não sou permissivo, eu não permito tudo, eu não deixo tudo, eu não faço tudo para agradar o meu filho. Eu não preciso agradar o meu filho, eu preciso orientar o meu filho. Na medida em que eu o oriento, eu o entendo. E esse entendimento significa, sobretudo, respeito, significa, sobretudo, compreensão, significa, sobretudo, essa certeza de que você está lidando com um cidadão e com uma cidadã que está em processo de desenvolvimento, mas que tem opinião, que tem interesse, que tem vontade, que é crítico, que quer se posicionar diante das coisas. Então, é muito importante para entender seu adolescente que você o escute. Escutar não é simplesmente estabelecer conversas às vezes soltas, conversas às vezes desarrumadas, conversas às vezes sem sentido, mas é conseguir conversar de modo que haja sentido, de modo que seja partilhamento, de modo que haja respeito pelo interesse do menino e da menina. Então você pai, você mãe, que quer viver bem com seu adolescente, não tente impor a ele o seu modo de pensar, não tente impor a ele regras exaustivas, normas exacerbadas, posicionamentos ditatoriais ou opressivos. Isso não vai funcionar com seu filho, isso não vai funcionar com a sua filha, isso só vai fazer com que eles fiquem mais distantes. Ao mesmo tempo, e de modo contrário, você não deve ser permissivo, não deve permitir tudo, fazer tudo, porque a permissividade também ela é sinônimo da indiferença. Então, quando você quer ouvir seu filho, você quer entender, você na verdade fica junto. E ficar junto nesse momento é orientar, é estar atento, é estar atenta, jamais fazer, por exemplo, em casos de casais separados, alienação parental, você não falar mal do seu ex-marido, você não falar mal da sua ex-esposa para o seu filho. Respeite o filho, respeite a mãe do seu filho, respeite o pai do seu filho. Tente fazer com que a cidadania do filho seja respeitada, cuidada e compreendida por você. Então, escute o seu adolescente, entenda o seu adolescente, percebendo que ele é um cidadão, que ela é uma cidadã. É isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse vídeo. Até mais, até a próxima do Trocando Ideias entre mim e você. Muito obrigado. Como eu sempre faço, eu quero dar uma dica de leitura para você aqui no Trocando Ideias. Hoje eu escolhi este livro que se chama Saúde Mental de Crianças e Adolescentes e Atenção Psicossocial. Ele é um livro organizado. Eu vou ler a primeira autoria, Amanda Dourado Souza Acasó Fernandes. Aqui está. Saúde Mental de Crianças e Adolescentes e Atenção Psicossocial. Este livro foi publicado pela Manoli, ok? Então, fica aí a dica para você cuidar do seu filho e da sua filha, lendo, estudando e se aprofundando nessa temática.